Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 17 de agosto de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também, dessa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa quarta de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Liga dos Campeões, qualificação, o jogo do Guarabá versus Vitória Plase, que tem início às 13h45. Só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar nessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Sem mais delongas, vamos para o jogo. Bom, a sequência dessas equipes são muito parelhas tecnicamente, mas nos últimos confrontos direto, nos últimos 4 confrontos, o Guarabá tem derrotas diante do Plaze, e o Plaze vem a 3 confrontos sem derrota diante do Guarabá. Sequência individual, o Guarabag vem a 3 jogos, 3 vitórias, 7 jogos sem derrota. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 saiu ambos marca. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. A equipe do Plazen vem de 4 vitórias consecutivas, 8 jogos sem derrota. A 5 sofreu gol. A 5 também saiu ambos marca. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 3 confrontos anteriores, empate técnico, o mais recente, 2-2. Bom, como mencionei no início, vai ser um duelo muito parelho tecnicamente, um duelo muito equilibrado, mesmo a Izodi dando um leve favoritismo para essa equipe do Guarabá que atua em casa. Mas isso não quer dizer muita coisa. Na maioria dos jogos, um exemplo foi a equipe do Plaze quando enfrentou a equipe do Tiraspol. Então, o Plaze venceu fora e dentro de casa. Então, isso deve levar em consideração o campeonato que essa equipe do Plaze vem fazendo. O Plaze treinou uma sequência de 4 vitórias consecutivas, 2 foi em cima do Tiraspol, pelo esse mesmo campeonato, e a equipe do Guarabá vem de 3 vitórias consecutivas, ou seja, venceu o Fenecravos fora de casa, mas em casa não conseguiu o triunfo. Para essa partida, acredito em um duelo para gols, não vamos ficar no mercado de resultados, já que vejo uma boa oportunidade para estar se optando o mercado de gols. O que é mercado de gols? Vamos estar elaborando o jogo para mais de 1,5 gol, também um jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 1-1 ou 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Dinamo Kiev versus Benfica. O início às 16 horas. Em sequência individual, a equipe do Dinamo em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. O Benfica vem a 10 jogos, 10 vitórias. 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu ambas as equipes marcam. Último confronto mais recente entre eles, 2-0 para o Benfica. E por incrível que pareça, o Benfica atuando em casa, ainda atuando fora de casa, ainda não conseguiu vencer a equipe do Dinamo de Zagreb. Lembrando que, no confronto geral, o Benfica vem a 4 confrontos diretos sem derrotas e também sem sofrer gol do Dinamo. Bom, para essa partida, a fase da equipe do Benfica é maravilhosa. Como mencionei, o Benfica aí vem em uma sequência de 10 vitórias consecutivas e a última vítima foi pelo Campeonato Português. No dia 13 de agosto, venceu pelo placar de 1-0 o Casa Pia, apesar que teve Otamendi expulso o zagueirão argentino. Mas a fase é boa, acredito que o Benfica não perderá a sua partida, já que está com sérias dificuldades para vencer aí o Dinamo Zagreb
nos últimos jogos atuando fora de casa, apesar que já venceu sim, uma correção, já venceu essa equipe do Dinamo Kiev. Para essa partida, vamos pegar esse fora com empate anula e a probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o jogo do Maccabi Haifa versus Estrela Vermelha, com início às 16 horas. A equipe do Haifa, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7, menos que 10,5 escanteio. A equipe do Estrela Vermelha vem a 7 jogos de vitória, a 4 sem sofrer gol. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 7 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu, aliás, saiu mais que 10,5 escanteio. Para essa partida, acredito em um leve favoritismo do Estrela Vermelha, mesmo as odds não dando esse leve favoritismo, está dando o leve favoritismo para a equipe da casa, por atuar em casa, mas não vejo esse leve favoritismo para a equipe da casa. A equipe do Estrela Vermelha tem uma sequência maravilhosa de 7 vitórias consecutivas e acho mais plausível nessa partida um fora com empate, probabilidade 2-1 fora. Continuando os nossos prognósticos, Brasileiro Série B vamos deixar passar e vamos para a Copa do Brasil, o jogo do Fluminense versus Fortaleza, com início às 20 horas. Jogo de volta, o jogo de ida, a equipe do Flu levou a melhor. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 menos que 5 cartões, em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. Lembrando que o Fluminense foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 confrontos. Em sequência individual, o Fluminense, em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gols. O Fortaleza vem de 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto deu Fluminense pelo placar de 1-0, como mencionei anteriormente. Lembrando que o Fortaleza venceu o clássico aí diante do Ceará, o clássico cearense, venceu pelo placar de 1-0. E a equipe do Fluminense levou uma goleada diante da equipe do Internacional no Beira-Rio. Para essa partida, acredito que o Fluminense perdeu para a equipe do Inter, mas atuando em casa é uma equipe fortíssima. Acredito que o Fluminense poupou alguns jogadores diante da equipe do Inter. Para essa partida é o favorito, não tenho dúvida, deve conseguir mais uma vitória como foi naquele confronto contra o Cruzeiro, que venceu fora e dentro de casa. Aqui vai ser mais uma vitória, então vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Atlético Paranaense versus Flamengo, com início às 21h30. O primeiro duelo foi 0-0. Bom, os últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, mais que 4,5 cartões. 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio. Sequência individual, a equipe do Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio. 5 de 6, mais que 4,5 cartões. 5 de 7, menos que 3 gols na partida. A equipe do Flamengo tem a 5 jogos, 5 vitórias, a 10 jogos sem derrotas, a 4 jogos sem sofrer gol, a 5 jogos sendo a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto deu Flamengo 5-0 pelo Brasileiro Série A. Bom, o confronto dessa partida, o duelo dessa partida está totalmente aberto. O Atlético joga em casa com o apoio da sua torcida. Claro que o Flamengo tem um nível técnico mais elevado por ter um elenco mais qualificado e superior tecnicamente. Falando em si, esses confrontos são confrontos que está se repetindo bastante nos últimos anos, confronto que está se repetindo principalmente com frequência em Copa Libertadores, aonde o Atlético Paranaense tem sido aí o carrasco do Flamengo nos últimos duelos direto. O Flamengo venceu a equipe do Atlético Paranaense no último
final de semana, pelo um placar de 5-0. O jogo estava empatado, com a igualdade, esse é o intervalo 0-0. Depois que o Flamengo abriu o primeiro, parece que abriu a porta e o Ferrolho não quis se fechar mais. Então, o Atlético não conseguiu suportar a intensidade da equipe do Flamengo, apesar que o Flamengo não atuou com a equipe titular e também a equipe do Atlético Paranaense não atuou com seus titulares. Para essa partida, acredito força máxima de ambas as equipes. Não se iluda, o Atlético Paranaense perdeu de 5-0, perdeu de goleada, perdeu. Mas aqui é outra chave, é outro jogo, é outro campeonato. Então o Atlético vai dar tudo de si para tentar surpreender a equipe do Flamengo, como vem surpreendendo nos últimos jogos. Apesar que o Dorival Júnior vem melhorando a sua equipe a cada dia mais. Mas o Filipão tem as suas estratégias para essa partida. Acredito que precisa melhorar um pouco mais, apesar que nos últimos dois confrontos não conseguiu finalizar com frequência a equipe do Flamengo. Claro que atuou fora de casa, agora vai atuar em casa, onde costuma propor jogo. Para essa partida, acredito num empate ao intervalo. Será um jogo bastante equilibrado, mesmo o Flamengo tendo um elenco mais qualificado. Acredito que o Atlético Paranaense não vai perder essa partida com facilidade. Então, um empate ao intervalo teria um equilíbrio nessa partida. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Corinthians versus Atlético Goianiense, o início às 21h30. Bom, o primeiro duelo, o Corinthians levou a pior, perdeu pelo placar de 2-0 atuando fora de casa. E no confronto direto, em 5 de 10 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Corinthians, em sequência individual, vem a 4 jogos sem vitória. A 4 sofreu gol. A 6 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 saiu menos que 11 escanteios. E nos últimos 9, menos que 5 cartões. O Atlético Goianiense vem a 4 jogos sem derrota, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Atlético Goianiense por um placar de 2-0. O Corinthians precisa vencer 2-0 para levar para os pênaltis ou de 3 gols de vantagem para conseguir a vaga. Não vai ter vida fácil a equipe do Corinthians. Vou logo adiantando que o Corinthians não vai ter vida fácil diante do Atlético Goianiense. O Goiânia que passa por uma má fase, vem de 4 jogos que não vence, principalmente atuando fora, em casa. Vem de 2 derrotas seguidas para Flamengo e Palmeiras recentemente. E o Atlético Goianiense sabe muito bem atuar na casa do Corinthians, aonde não perde aí desde 2012. A última derrota foi em 2011. Então não vejo o Atlético Goianiense perder para o Corinthians essa partida. Então vamos acreditar nesse azarão, esse fora com empate ao intervalo. E como dica bônus, já adianto, fora com empate jogo todo, como uma boa opção de mini ou possível zebra aqui do canal. Lembrando que se o Atlético venceu a Nacional do Uruguai, o Luizito Soares e tudo, imagina o Corinthians. Tudo bem que o Corinthians tem um nível mais elevado do que o Nacional, mas o Atlético, o Dragão deve cuspir forte aí. Então, probabilidade 1-0 fora. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta quarta-feira. Fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Nós nos reencontramos no próximo vídeo. Partiu, tropa!